Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem e seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um devocional. Eu gostaria então de compartilhar com você nesse devocional breve uma porção da palavra de Deus. A leitura está em Hebreus, capítulo de número 11 e o verso de número 6. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, tá bom? Se você puder, você pode abrir a sua também e ler junto comigo. Capítulo 11, verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós falamos no último devocional algumas lições que nós conseguimos extrair acerca da carta aos Hebreus, no capítulo 11, esse capítulo que é conhecido por nós como o capítulo da galeria dos heróis da fé. Mostra para nós homens, mulheres que caminharam pela fé, que venceram pela fé, que amaram a Deus, que andaram com Deus, que viveram uma vida relevante, que passaram por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis na sua vida, mas através da fé, exclusivamente pela fé, eles venceram. Eles venceram. E nós falamos, então, 3 lições importantes que a gente aprendeu ali no nosso último devocional. Se você está lembrado, nós aprendemos que pela fé o universo foi formado por Deus. E ali eu dei alguns textos bíblicos, né, para a gente poder estudar a palavra de Deus. E também nós aprendemos que pela fé a morte pode ser vencida, pode ser superada. Então nós aprendemos isso no último devocional. E nós aprendemos, em terceiro lugar, que pela fé podemos obedecer a Deus. E aí eu me lembro que eu dei o exemplo de Abraão, que quando foi chamado, ele obedeceu. E aí você acompanhou a história de Abraão, você sabe o quanto Deus o abençoou devido à sua obediência. E isso foi feito pela fé. Pela fé. Eu quero continuar aqui esse devocional, falando aqui a parte 2, de mais algumas lições que eu fui extraindo aqui desse texto, conforme eu fui lendo, meditando e refletindo. E aí eu quero colocar aqui algumas lições, deixar aqui algumas lições, para que você possa meditar junto comigo e crescer mais um pouquinho aí na sua fé, no seu conhecimento, na sua devoção, na sua adoração ao Senhor, tá bom? Então vamos lá, nós falamos 3 lições, agora eu quero falar a 4ª lição que eu consegui aprender aqui nesse texto, no capítulo 11 de Hebreus, é que pela fé podemos ser geradores de vida. Olha só, pela fé podemos ser geradores de vida. Deus nos chamou para a multiplicação. Olhando do ponto de vista físico, nós fomos criados para procriar, nós fomos criados para gerar vida. E nós vemos aqui um episódio no capítulo 11 e o verso de número 11, se você puder me acompanhar, vai ser muito bom a gente fazer essa leitura juntos aqui,
que diz assim, ó, olha só, presta bem atenção aqui nessa leitura, tá bom? Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha só, pela fé, Abraão e Sara puderam ser geradores de vida. Deus os abençoou grandiosamente para que eles pudessem, então, ser geradores de vida. Nós fomos chamados também para sermos geradores de vida, tanto no ponto de vista físico, como também espiritual. Talvez nesse breve devocional aqui, eu estou conseguindo alcançar pessoas que passam por esse problema. Tem uma esterilidade, não consegue procriar, não consegue gerar vida. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que abençoou a vida de Abraão e Sara é o mesmo Deus que está comigo e com você, e Ele pode abençoar a sua vida também. É pela fé que você pode gerar vida. Mas também há uma questão que a gente precisa olhar e prestar bem atenção, é que no âmbito de vista espiritual, nós também fomos chamados para gerar vidas. Fomos chamados para transmitir vida. Talvez você tenha passado por um momento de esterilidade, fisicamente, espiritualmente. A palavra de Deus nesse devocional é que pela fé você pode sim ser um gerador de vida. Então creia na palavra de Deus nessa hora, creia naquilo que Deus pode fazer. Confie no Senhor, porque Deus vai trabalhar na sua vida para que você gere muitos frutos para o reino de Deus. Que você saia dessa esterilidade espiritual, que você alcance a promessa do Senhor e que Deus te abençoe. E talvez eu falo aqui para mulheres que estão com dificuldades para engravidar. A palavra de Deus aqui nessa manhã para você é que pela fé você pode gerar vida. Creia na palavra de Deus. O mesmo Deus que visitou Sara e a tirou da esterilidade é o mesmo que pode te visitar nessa hora e fazer de você uma geradora de vida, em o nome de Jesus. Quinta lição que eu aprendo aqui nesse texto é que pela fé podemos ser aprovados por Deus diante das lutas e provações. Olha só, hein? Pela fé nós podemos ser aprovados por Deus em meio às lutas e provações. Olha só que maravilha. Talvez você tenha enfrentado aí grandes lutas, grandes dificuldades, e você está buscando a aprovação dos homens. Você está procurando agradar aos homens. Mas há uma palavra nessa manhã, e eu quero compartilhá-la com você, que mostra a vida de alguém que procurou a aprovação de Deus. E aí eu quero convidá-lo e convidá-la para você abrir a sua Bíblia junto comigo no capítulo 11 de Hebreus, verso 17 em diante, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, em que sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre
os mortos. Você conhece bem esse episódio no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus aparece a Abraão e pede o seu filho. Pede o seu filho para ser levado em sacrifício. Abraão, pela fé, ele obedece ao Senhor, ele leva o seu filho ao sacrifício e ele poderia ter buscado a aprovação dos homens, buscado a aprovação das pessoas ao seu redor. Mas ele, diante das lutas, diante da provação, diante de um grande desafio, o que ele fez? Ele preferiu buscar a aprovação de Deus. E ele entregou tudo que ele tinha. Ele deu tudo que ele tinha. Ele deu seu filho. Ele deu o seu filho como sacrifício. Você quer ser aprovado por Deus? Então, deixe de buscar a aprovação dos homens. Comece a viver pela fé. Comece a andar pela fé. E você verá que Deus vai te aprovar em meio às provações, em meio às tribulações, em meio às dificuldades da vida. É Deus quem nos aprova. É Deus quem vem ao nosso encontro e dá a última palavra. Nós não podemos sair de um lugar para o outro, né? Sem saber para onde nós estamos indo, simplesmente para querer buscar aprovação das pessoas. A gente não vai conseguir isso. Por isso, pela fé, ande em direção ao Senhor. Busque a aprovação de Deus, porque se o Senhor te aprovar, todos podem te reprovar, mas se o Senhor te aprovar, é isso que vale, é isso que importa. Então, pela fé, você pode ser aprovado, aprovada por Deus em meio à provação. Amém? A sexta lição que eu aprendo aqui nesse texto, no capítulo 11 de Hebreus, é que pela fé podemos rejeitar os prazeres do pecado. Olha só como é importante uma vida vivida pela fé. E Paulo diz isso, né? Ele fala, nós andamos por fé e não por vista. Nós vivemos por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos aprender a andar pela fé, a caminhar por fé, colocar a nossa fé em Cristo Jesus, colocar a nossa fé naquele que deu a vida por nós, não colocar a nossa fé em uma instituição religiosa, em homens, colocar a nossa fé em um sistema religioso ou político. Nós precisamos colocar a nossa fé totalmente em Jesus. Totalmente em Jesus. Assim como Enoque fez, assim como Abraão fez, assim como Moisés fez. Então, nós podemos, pela fé, rejeitar, abrir mão de todo o prazer do pecado. Sabe, nós estamos caminhando a cada dia e nós estamos sendo pressionados. O próprio escritor aos Hebreus, um pouco mais adiante aí no capítulo 12, ele vai dizer para nós o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha só o que o escritor aos Hebreus ensina para nós acerca da fé. E ele ensina que é possível sim nós caminharmos pela fé, e pela fé em Cristo Jesus, abandonarmos os pecados, rejeitarmos os prazeres do pecado. Lá no Velho Testamento, um personagem chamado Moisés, ele teve uma atitude de fé.
Ao ponto do escritor aos Hebreus relembrar essa atitude que ele teve e ensinar a comunidade da sua época. E essa palavra ecoa de século em século e chega para nós aqui nesse momento, nesse devocional. Olha só o que ele diz aí no capítulo 11, a partir do verso de número 23, tá bom? Capítulo 11, a partir do verso 23. E com isso aqui eu já vou terminando aqui o nosso tempo de devocional e meditação aqui na palavra de Deus. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar do prazer do pecado por algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Olha só, o escritor aos Hebreus, ele faz menção da atitude que Moisés teve pela fé. E ele mostra a importância da fé na nossa caminhada cristã. Sabe, muitas pessoas caminham a sua caminhada cristã, se esquecem de que nós estamos sendo pressionados pelo pecado. O pecado é errar o alvo, o pecado é a desobediência contra Deus. E muitas pessoas querem vencer o pecado na sua própria força, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade. Enquanto não buscar a graça do Senhor, enquanto não entender o processo da graça, da fé em Cristo Jesus, as pessoas vão continuar vivendo como escravas do pecado. Mas o que o escritor coloca aqui para nós, o que ele propõe aqui, é uma caminhada pela fé. Em todo capítulo você vai ouvir essas expressões: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E se você quer saber um pouquinho mais o que é fé, olha, volta lá no devocional parte 1 e você vai entender melhor o que nós estamos colocando aqui, querendo dizer aqui para você, tá certo? Então, o que fica aqui para nós nesse devocional, nesse momento aqui? Que uma caminhada pela fé é importantíssimo para a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, pela fé, nesse capítulo 11 de aos Hebreus, nós aprendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, a morte pode ser superada, podemos agradar a Deus, podemos obedecer a Deus, podemos ser geradores de vida, podemos ser aprovados por Deus diante das lutas e provações, podemos rejeitar os prazeres do pecado e, por último, pela fé, podemos perseverar, sabendo que Deus tem algo melhor para nós. Amém? E aí eu termino lendo capítulo 11 e o verso de número 32, que diz assim: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos
para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, fica aqui essas lições lindas, maravilhosas, que se nós aplicarmos na nossa vida, nós vamos ter progresso espiritual. Nós vamos deixar de lado tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que causa esterilidade, tudo aquilo que leva à desobediência, tudo aquilo que leva ao desânimo, ao desespero, à desistência. E nós vamos então caminhar por um caminho excelente, um caminho direcionado por Deus, cheio da sua graça, cheio da sua misericórdia, cheio do seu amor, cheio da sua presença. Essa é a minha oração nessa manhã, nesse devocional. Esse é o meu desejo. E se esse é o seu desejo também, de viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que caminha com Deus, nós precisamos então pedir a Deus que derrame essa fé no nosso coração e que possamos pela fé, como diz aqui o texto, vencer, que possamos pela fé triunfar, que possamos pela fé buscar de Deus algo melhor, porque Ele tem algo melhor para cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa ter falado ao seu coração. E eu fico por aqui, te vejo no próximo devocional. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde. Se você foi edificado, edificada por essa palavra, por esse pequeno estudo bíblico aqui, por esse pequeno e breve devocional, você poderá compartilhar com mais alguém, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.